Reconciliação. Estava meditando sobre essa palavra e eu estava me perguntando o que significa. Reconciliação é um acordo entre duas pessoas que estavam afastadas. Olha, não vamos brigar mais. Vamos estar juntos a partir de hoje. E se você ler a Bíblia, se você ler as Escrituras, você vai ver que desde o início, Deus ele tem tentado se reconciliar com o homem. Uma coisa tão interessante que quando o homem pecou, quando ele cometeu o seu pecado da desobediência à palavra, a gente costuma dizer que não é nem pelo fruto. Se fosse pelo fruto que Adão comeu, Deus seria um ser tão miserável, por causa de um fruto. Tantos outros frutos ele tinha. Há alguém que diz até que esse é o fruto da árvore da vida, enfim, isso é outro assunto. Mas eu estou falando sobre a reconciliação. Tudo foi por causa da desobediência à palavra de Deus. E você vê que quando o homem pecou contra Deus, que na viração do dia, Deus ele descia no jardim do Éden para tratar com o homem, para conversar, para andar lá no jardim. Mas teve um dia que quando Deus chegou no jardim, Adão não estava mais presente. Por exemplo, você que é pai, você que é mãe, hoje eu estava falando isso. Você sabe o que eu estou falando? Por exemplo, você tem uma criança dentro de casa, você teve seu filho. Então você começa a se acostumar com os gritos da criança, os passos. Tem pai que ele até imita uma criança para falar com a criança, né? Tem pai que fica para falar com a criança, tenta falar a língua da criança, brincando. Mas aí o tempo vai passando e a criança vai crescendo. Você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. Você está acostumado a ouvir aquela criança. Principalmente os passos. Tem pais que quando o filho chega, reconhece ele pelo ouvir dos passos em casa. O tempo passa, a criança cresce, até que chega aquele dia que às vezes o pai e a mãe temem, ou se alegra. Tem pai que se alegra porque vê que eles vão reconstruir a vida, mas tem outros que, meu filho, minha filha. Aí o filho sai de casa, aí o pai já não passa mais a ouvir os passos do filho dentro de casa, e muito menos a voz. Aquele silêncio do início do casamento, quando estava ele e a esposa, voltou. Você conversa com pais, com mães que os filhos casaram, até hoje eles dizem as crianças, os meninos, as meninas, retratando o filho e a filha. E isso aconteceu com Deus. Deus, ele estava acostumado a andar com Adão no jardim do Éden. Chegou um dia que ele entrou no jardim e ele já não via mais Adão. E ele perguntou: Adão, onde estás? As 3 perguntas da reconciliação. Quando Deus perguntou: Adão, onde está? É porque Deus não sabia? Pensa comigo. Deus sabia. Mas Deus perguntou a Adão querendo só uma coisa de Adão: a sinceridade. A sinceridade. Se é uma coisa que agrada a Deus, é a sinceridade. Você vê que o ser humano hoje está muito em falta disso, sinceridade. É fácil a gente se deparar com pessoas falsas. É ou não é? É fácil, é muito fácil.
Você pode encontrar dentro de casa, você pode encontrar no seu trabalho, você pode encontrar em qualquer lugar que você vai. Mas tudo que Deus queria de Adão ali é a sinceridade. Ele poderia ter falado, ó Deus, eu me escondi, eu estou aqui escondido com vergonha. Por quê? Porque o Senhor falou para mim não comer, aquela fruta lá que o Senhor falou era tão boa que eu não resisti. Só isso. Me perdoa. Assumisse o erro. A primeira pergunta básica da reconciliação que Deus fez é: aonde você está? Porque ele já não ouvia mais os passos de Adão. Ele já não via mais a presença de Adão naquele lugar. A segunda, ele disse assim: quem te mostrou que estava nu? Deus não sabia? Olha só o diálogo que Deus fez para tentar fazer ele se abrir, falar o que estava acontecendo com ele. A gente lê isso aqui, dá até uma alegria, né? Você vê como é que Deus é, o caráter de Deus. Mesmo a gente sendo errado, falho, vacilão, vacilona, digamos assim, no português claro aqui entre nós. Mas Deus procura sempre reconciliar com a gente. A terceira pergunta, ele falou, apelando: comeste tu da árvore de que eu ordenei para que você não comesse? Você comeu, Adão? Fala para mim, rapaz. Em outras palavras. Aí ele falou: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só, botou a culpa na mulher. Aí ele falou: por que fizeste isso com a mulher? A mulher também. A serpente me enganou, eu comi. E essa cena aqui tem se repetido, meu amigo, até no dia de hoje. Quer dizer, a pessoa erra, vacila com Deus, e quando ela se vê em uma situação difícil, ao invés dela se recolher e reconhecer o seu erro, ela quer agredir. Você vê que tem pessoas que às vezes quando fracassam em determinadas coisas, ela coloca a culpa nos outros. Às vezes usa até a Bíblia para querer convencer alguém que aquilo que está dando errado foi culpa de outra pessoa. Mas tudo que Deus quer da gente é sinceridade. Sinceridade. Quando a pessoa é sincera. Adão, ele poderia evitar tudo isso que está acontecendo agora se ele fosse sincero. Se ele visse Deus como um amigo mesmo de verdade. É ou não é? Amigo se abre, amigo é companheiro. E Deus não só como amigo tinha Adão, mas como um pai. Ele é o pai. É interessante que alguém perguntou a Jesus assim: quando a gente falar com Deus, como é que a gente tem que falar? Deus abriu o leque, Jesus abriu o leque. Quando vocês falarem com ele, vocês falem assim: Pai nosso que está no céu. Ele nos deu a liberdade de nós, cada um de nós, chamarmos Deus de Pai, meu Pai. Aí você vê como que Deus cobra da gente a sinceridade, né? Você vê, domingo a gente estava falando sobre Davi e Salomão, não é? Davi não valia nada. Você vê que se dependesse do instinto de Davi perderia a salvação dele. Mas quando ele caía em si do seu pecado, ele se arrependia, se humilhava, buscava Deus. Quando ele via que estava se afastando, ele falava assim: não aparte de mim o teu espírito, que os meus pés estejam todos os dias na sua casa. Olha só a preocupação dele. E ele deu o conselho para Salomão: olha, seja homem de seguir o Deus do seu pai. Assim como ele foi comigo, ele vai ser contigo também. Deus falou isso também com Salomão. Se você me obedecer, se você fizer isso ou aquilo, eu vou te abençoar, vou engrandecer o teu reinado como eu engrandeci Davi, teu pai.
Mas você vê que Salomão, ele se envolveu com 1000 mulheres. Para que o homem vai querer 1000 mulheres? Ciúme é complicado, é ou não é? 1000! Aí diz lá que ele queria satisfazer todas as mulheres em relação aos seus deuses. Construiu templos para as mulheres. Quer dizer, queria agradar a Deus e as mulheres. Não deu certo. E diz lá que o coração dele não era totalmente do Senhor. Não era totalmente do Senhor. E isso arruinou a vida dele. Ah, meu amigo, minha amiga. Eu tenho pensado nisso, eu tenho feito como Davi, né? Que Deus me faça todos os dias estar com os meus pés na casa do Senhor. Todos os dias. Que os meus pés não se apartem. Como, poxa, a gente tem visto pessoas que a gente conheceu durante essa trajetória, que os teus pés já não estão mais na casa de Deus. O barulho dos teus pés, Deus não tem ouvido mais. É, né? E o mal, às vezes, enganando, dizendo, não, tá tudo bem, tá tranquilo, estou com Deus. Você que é pai, você sabe o que eu estou falando. Você não precisa nem ser pai, você tem aquele cachorrinho que você cuida dele como algo pessoal da sua vida. Aquele cachorrinho morre, você fica ali, aquele vazio no ouvido. Está acostumado a ouvir o barulho, ouvido aquele bafurido do cachorrinho. É ou não é? E de repente isso parou tudo, aquele silêncio. Talvez tenha acontecido isso com Deus. Deus tem visto a sua casa e não tem visto mais aquele filho, aquela filha, aquela pessoa que um dia chegou na igreja. Não tem visto mais, ou melhor, não tem ouvido mais os passos daqueles que um dia disseram ser seus filhos. E ele está perguntando, onde você está? Quem mostrou que você estava nu? Ou seja, que você não tinha nada? Quem mostrou isso para você? Quem foi? Poxa, você comeu coisa que não era para você comer, né? Palavras, pão que não era para você comer. Talvez muitas pessoas, por falta da reconciliação ou da sinceridade, tenham comido o pão no dito popular que o diabo amassou na sua vida espiritual e tem afastado os teus pés da casa do Senhor. Olha, hoje, quarta-feira, a gente não está falando sobre isso. Vamos estar falando da sinceridade. Não importa quem seja você. Se você é sincero de verdade mesmo, sincero. Procura uma universal. Vá hoje a uma universal e procure essa reconciliação. Eu tenho certeza que Deus, Ele há de mover as mãos dele e a sua infinita misericórdia sobre a sua vida. Olha, que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que você vai estar ajudando aquelas pessoas que um dia fizeram com seus pés barulhos na casa do Senhor. Deus tem saudade. Que Deus abençoe a todos, tá?